Você acaba de sintonizar na Estação Ecoar, uma plataforma para compartilhamento de saberes e amplificação de vozes em prol do desenvolvimento humano e sustentável no Brasil. Esta primeira temporada é uma realização do Instituto Mondó, em parceria com Uma Concertação pela Amazônia e Instituto Iungo. Olá, eu sou a Júlia Jungmann, estamos aqui na Estação Ecoar. A nossa conversa de hoje é sobre pobreza multidimensional e os desafios dos povos das florestas. Nós temos como convidadas a Flávia Constant, que é diretora de investimento social da Vale e diretora-presidente da Fundação Vale, e a Glinda Farias, que é marajoara, assistente social e coordenadora de integração da Rede Mondó. Sejam muito bem-vindas. Bom, para a gente começar, eu gostaria de abordar o tema da pobreza, que muitas vezes o senso comum trata a pobreza apenas ligada e limitada à falta de acesso à renda, né? Então, quando se fala em pobreza, automaticamente se pensa que é uma pessoa ou uma família que tem privação ali de renda. E eu queria, Flávia, primeiro começar com você, direcionando essa pergunta para saber por que é tão importante que a gente supere essa relação tão direta da pobreza com a renda e a importância que a gente trate a pobreza de maneira multidimensional, enxergando todas as dificuldades e as diversidades que tocam pessoas que estão nessa situação. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema tão importante. Bom, a questão da renda, eu acho que é muito importante a gente entender a pobreza, sim, como um fenômeno multidimensional, mas entender também que isso não significa desvalorizar a questão da renda. Mas eu acho que passa por uma reflexão de por que determinada família ou determinada pessoa está tendo dificuldade de gerar sua própria renda, de ter um trabalho digno e de ter uma contribuição produtiva de alguma maneira. E quando você se faz essa pergunta, surge a questão da multidimensionalidade, você claramente observa que esse gap na renda, ele é resultado de um conjunto de direitos negligenciados ao longo da história. E aí, se você coloca mais uma lente, você acaba percebendo que essa negligência de direitos essenciais, infelizmente, está concentrada em determinados grupos sociais. E você consegue claramente identificar fatores históricos para isso. Então, é importante ir além da renda sem desconsiderar a renda, a importância da renda nesse contexto. E a partir da sua experiência, estando à frente, coordenando um programa de combate à extrema pobreza, se quiser falar um pouco também sobre essa iniciativa, e também atendendo públicos vulneráveis que estão no contexto amazônico, né, povos da floresta, como é que você enxerga as especificidades, né, e as nuances que estão ligadas a essa pobreza extrema e multidimensional dessa população que vive embaixo das árvores, que é cobrada como guardiã da floresta, mas que se encontra nesse contexto de falta de acesso a políticas públicas, a direitos, que muitas vezes estão ali na luta diária de conseguir a sobrevivência, a subsistência, e não podem nem se colocar como guardiões ou preservadores, conservadores, né, dessa biodiversidade. Bom, eu acho que eu gostaria de começar respondendo essa pergunta dizendo que nós somos grandes devedores dos povos da floresta, né? Eles prestam para a humanidade, eu diria, um serviço inestimável. Então, eu acho até que essa questão, as palavras são tão limitantes, né? Até a gente chamar de pobreza, eu não sei se é o caso, porque é de uma riqueza, é uma outra maneira de estar no mundo, mas eu acho que sim, existe uma dívida de fazer chegar aos povos da floresta direitos essenciais e que eles têm e que por diferentes razões não estão chegando. E, novamente, num movimento muito mais de aprender com eles e de poder estabelecer essa troca, e sempre nesse papel de profunda admiração e gratidão para o serviço que essas pessoas estão prestando novamente para a humanidade, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Mas, enfim, quando a gente olha para a Amazônia, né, e aí falando um pouquinho da meta de combate à pobreza extrema que a Vale assumiu, foi um compromisso público de apoiar a saída de 500 mil pessoas da situação de pobreza extrema até 2030. Então, é a partir desse compromisso que, na verdade, nada mais é do que um chamado para a sociedade olhar para o ODS 1
especialmente as corporações, entendendo que, embora seja um tema muito complexo, as empresas, o setor privado tem um papel muito importante a dar na solução e tem também a sua responsabilidade nesse quadro todo. Então, esse é o movimento que a Vale faz. A Vale atua, é uma empresa nacional, né, de atuação global, mas com uma atuação muito relevante na Amazônia. E quando a gente olha para os números da situação de pobreza na Amazônia, é alarmante. E aí é muito importante a gente entender as Amazônias, né? Então, a gente não está falando só de floresta, a gente também está falando da Amazônia devastada, da Amazônia urbana. Então, o que a gente está buscando com essa meta é atuar nas diferentes Amazônias, com diferentes estratégias, né? Sabendo que a pobreza incide de maneira diferente em zona urbana, rural e de floresta. E na questão da floresta, que é o que você trouxe mais especificamente, a gente está numa atitude de muita observação, muita escuta, para entender que muitas vezes até a nossa lente para medir negligência social, quando se trata dos povos da floresta, ela tem que ser calibrada, porque é uma outra forma de estar no mundo, é uma outra existência. Então, o que eu tenho a dizer é, na Amazônia floresta, povos da floresta, a gente está aprendendo uma enormidade. E muito desse aprendizado a gente está conseguindo reproduzir nas outras Amazônias e no contexto urbano, onde a gente, o senso comum pode nos levar a achar que a gente sabe mais, né? Que a gente está com mais facilidade e a gente tem aprendido muitas lições. Mas então, é isso. Atuar na garantia de direitos essenciais na floresta é um assunto que hoje a gente pode afirmar. Você tem que enfrentar a questão da conectividade. Então, conectividade é chave para fazer direito chegar na escala que a gente precisa e nas distâncias, e a gente tem que enfrentar com muita coragem a questão dos rios, né? Então, a gente tem embarcações circulando, levando, garantindo direitos, né, que eles cheguem de uma maneira sustentável. Hoje, eu acho que são dois aprendizados que a gente já tem. Perfeito, Flávia. A gente, enquanto Rede Mondoc, estamos na outra ponta do programa, né, que é fazendo um acompanhamento familiar ali de maneira regular e entrando na casa das pessoas e a cada 4 meses conversando e perguntando e vendo da situação e alinhando com eles, né, as possíveis soluções para enfrentar os desafios. A gente enxerga muito claramente quando a gente fala em pobreza multidimensional, e que a gente precisa acompanhar baseado em dados, em evidências, para a gente poder medir a evolução dessa família, né? Então a gente tem ali indicadores que compõem essa pobreza que a gente chama multidimensional, para a gente tentar com eles de maneira coletiva e com o poder público, obviamente, reduzir os indicadores de pobreza, que muitas famílias que a gente está ali acompanhando têm todos os indicadores violados, né? Então marcam a violação em todos os indicadores, e a maneira para superar esse desafio precisa ser a muitas mãos, com política pública que chegue na ponta, tem as especificidades geográficas, de logística, né, de falta de acesso, e só de maneira coletiva, com uma empresa privada, várias empresas privadas, a sociedade civil organizada e o poder público, é que a gente consegue caminhar junto para superar esses desafios. E aí a Flávia falou um pouco sobre a visão dela sobre esse tema da pobreza, dos povos da floresta, e aí trazendo um pouco mais para a ponta com a Glinda, que é marajoara, que é assistente social, que tem uma história, né, Glinda, de luta e de acompanhamento dessas famílias desde que se formou. Eu queria trazer um pouco a discussão de que a gente sabe que o bioma amazônico está presente no centro dos debates quando a gente fala de mudança climática, né? Então, porque é uma floresta de extrema relevância para a regulação do clima, então está ali sempre na pauta. E a gente sabe também que é provado cientificamente e empiricamente, de todas as formas, que a presença de povos originários e tradicionais nos territórios está diretamente ligada à preservação dessa floresta. Então, é esperado até que os povos da floresta sejam guardiões. Mas como é que a gente pode esperar isso diante, muitas vezes, na maioria das vezes, de uma situação de confronto com tantos desafios, né? E para começar esse debate com a Glinda, você, pelo que você acompanha a sua vivência no território, há uma consciência
Há um senso de pertencimento, de ser povos tradicionais no Marajó, onde você atua, e mais ainda a consciência de estar inserido no bioma amazônico e da importância desse bioma para o mundo hoje? Então, a gente vive ali uma dificuldade de autoconhecimento, de autoidentificação, porque a gente tem hoje problemas mais urgentes, né? Hoje a gente sobrevive, a gente não vive, né? Então a gente, infelizmente, vive o contraditório, né? Enquanto muitos, né, para além da Amazônia, estão discutindo sustentabilidade, a gente está ali no processo, infelizmente, muito atrasado ainda, né? Se for perguntar para o meu pai trabalhou muitos anos em uma serraria, né? Trabalhou com madeira, trabalhou derrubando árvore. Se for perguntar hoje para ele o que é uma serra de mesa, o que é uma plenadeira, o que é uma tico-tico, ele vai explicar exatamente o que é, né? Porque foi o que ele aprendeu a vida inteira, né? Foi sobre trabalhar com madeira, foi sobre derrubar árvore. Mas se perguntar para ele, pai, o senhor sabe o que é um ribeirinho? O senhor sabe o que é a Amazônia? Ele não vai saber explicar, mesmo ele sendo ribeirinho, né? Então a gente hoje vive problemas mais emergentes, a gente vive a fome, a gente vive a falta de políticas públicas, né? Então se a gente não começar a abrir espaço para a participação mais ativa das comunidades dos povos tradicionais nos espaços de discussão, né, a gente infelizmente vai ficar dando muito ponta de faca. Então o Amazônia, o Marajoara hoje, ele vive, infelizmente, sobrevive, está ali em espaços, em territórios de extrema vulnerabilidade social, com indicadores muito preocupantes de insegurança alimentar, de falta de políticas públicas, porque falta esse reconhecimento, né? Falta a gente trabalhar a sustentabilidade e abrir espaço para que os verdadeiros interessados estejam ali no centro das discussões. Só acrescentando aqui, eu acho fascinante essa oportunidade que a gente está tendo de ouvir isso, de quem está ali vivendo isso no dia a dia, né? Então, uma coisa importante, né, quando a gente fala do nosso programa, que a gente atua em parceria, o nosso objetivo é fortalecer a política pública, né? Então, é realmente parceria público-privada, e como é que uma corporação, ao abraçar essa causa, consegue fortalecer a política pública. E a política pública no Brasil, muitas vezes, ela vem de cima e ela perde essa conexão com o território. Mas eu acho que há desejo, inclusive daqueles que estão criando as políticas públicas, ter esse tipo de escuta, porque a inovação, a solução, ela vai se dar no território, é no município em que a política pública acontece. Então, se esse trânsito de reflexão não acontece, perde todo mundo. Quando a gente fala de Amazônia, aí eu acho que a conexão ela é mais distante ainda, as contas são outras. Né, a gente está falando de uma população, de um território muito grande, mas com muito menos gente do que a gente está acostumado em outras regiões do Brasil. Então, até a matemática é outra da política pública. Então, muitas vezes existe a política pública, mas ela não encaixa no que a gente está falando na realidade amazônica. Quando a gente vai falar de povos da floresta mesmo e de comunidades remotas, aí essa distância é maior ainda. E aí eu acho que um projeto como o nosso, a gente tem uma responsabilidade de levar essas informações para cima, e eu acho que a gente está num momento histórico em que o diálogo é possível, o diálogo é desejado, eu acho que a gente tem que, eu estou aqui te ouvindo e falando, mais gente tem que te ouvir, a gente tem que pegar todo mundo que está efetivamente, e aí falando da importância do CRAS, né? E da importância dos assistentes sociais e do SUS, né? Quando está lá no território, no dia a dia lidando com essa população, o aprendizado que tem nisso e como é que a gente consegue fazer essa informação transitar para melhorar as políticas públicas, que elas existem, mas de alguma maneira elas não estão encaixando no que acontece ali na demanda real e urgente do território, né? Sempre que a gente fala em superação de desafios, em empoderamento, em tomada de consciência, a educação é um tema transversal. E, por exemplo, na nossa experiência no território, né, do município do Marajó, a gente teve aí um IDEB com notas bem preocupantes, desafiadoras e baixas, e a gente, quando foi destrinchar esse indicador, a gente
percebeu que o que levava a nota lá para baixo era muito o fluxo de aprendizagem, que é o quê? O aluno que não consegue terminar o ano letivo por abandono, evasão, enfim, uma série de questões. E aí, quando a gente se aprofunda mais ainda, a gente vê que os desafios, eles são para além da sala de aula. Óbvio que tem desafio da sala de aula, da escola e tudo, mas são esses desafios estruturantes que a gente está falando aqui, quando a gente fala também de pobreza multidimensional, que é o quê? A saúde, a falta, né, de acesso à saúde que impacta na educação, isso é muito claro, a falta de saneamento que impacta na saúde, que impacta na educação, a geração de renda, que muitas vezes esses alunos eles têm que sair no período X da colheita e tudo, para ajudar na família. Então a gente vê que é uma questão que precisa ser olhada de maneira multidimensional. Né? E o assistente social, as políticas públicas do CRAS, eles estão acompanhando isso na ponta e no dia a dia. Então essa conversa, de fato, ela precisa ser fortalecida. A gente precisa da juventude, né, também para ser uma ponte para um futuro melhor. Uma juventude consciente, uma juventude empoderada e pertencente do território, para a gente conseguir extrapolar isso. Eu queria entender, Glinda, lá no território da sua atuação, essa pauta da educação, como é que você enxerga como um vetor aí de transformação? Então, a gente sempre defende que a educação ela é início, meio e fim dos processos, né? Sobretudo no enfrentamento à pobreza. Então, não dá para a gente atacar os indicadores negativos de saúde, de insegurança alimentar, se a gente não começar pelo princípio, que é a educação. Então, infelizmente, né, o IDEB, o IDH, a insegurança alimentar estão aí, sim, de forma muito preocupante, né, na Amazônia, no Pará e no Marajó, porque muito a gente precisa trabalhar na base, né? Isso diz muito sobre a falta de investimento em políticas públicas mais justas, né? Numa educação que de fato vai atender o ribeirinho, que vai atender a Amazônia, que vai atender o Marajoara nas suas especificidades, que vai enxergar ali que é diferente do aluno que estuda na Amazônia urbana, né? O aluno ribeirinho precisa pegar um transporte que é mais específico, então a gente precisa ainda caminhar, né, e olhar o básico ainda, né, olhar as especificidades, olhar as dores, né, das várias Amazônias, dos vários Marajós, né, é tudo muito complexo, mas é um desafio que a gente está enfrentando, né, de mãos dadas. Não dá para a gente fazer política pública, não dá para a gente enfrentar a pobreza sozinho, né, como terceiro setor, como empresa ou como CRAS, ou enfim, escola, né, tem que todo mundo se unir, né, porque é tudo muito emergente, a gente não tem mais tempo de ficar, né, cada um fazendo de um lado, a gente precisa otimizar recursos, a gente precisa otimizar tempo, porque, né, as coisas estão acontecendo aí, né, e a gente precisa, de fato, né, entregar tão sustentabilidade que a gente sonha, a gente precisa resgatar a ancestralidade, a gente precisa, é tudo muito urgente, né? A gente precisa fazer a reparação histórica que o Marajoara, que o Amazônia tanto precisa, que a gente tanto almeja. Eu sei que não tem resposta simples para desafio complexo, né? Mas é a mesma pergunta para as duas. Nesse tema de combate à pobreza, né, e relacionado aos povos da floresta, pensando em pobreza multidimensional, como é que vocês... E pensando na emergência do tema, na emergência climática, que a gente precisa de uma população que está embaixo das árvores fortalecida, com a governança, né, melhor e mais estabelecida, para que sejam, de fato, esses guardiões da floresta, que são, é parte de direito deles e que a gente almeja. Um ponto de partida, talvez a Flávia numa visão mais macro e a Glinda numa visão ali de quem está no dia a dia do território, acompanhando de pé. Olha, essa pergunta eu me faço ela todos os dias. Não, mas faço com muito estímulo, assim. E de novo, aqui ouvindo você, só me fortalece. Eu tenho uma convicção na nossa experiência, né, com essa meta, que o CRAS sozinho, ele é um trabalho hercúleo, né? Então, quando a gente olha para o Brasil e você olha para a rede de escolas, para a rede do SUS, né, das UBSs e o CRAS, você vê que você consegue cobrir parte do território. Quando você olha, faz essa mesma matemática para os povos da floresta, é um pouco mais complicado, a gente tem que enfrentar a questão de transporte, de especificidades e de seca, e por isso é que eu acho que conectividade e tecnologia é chave
para a gente poder fazer a garantia de direito, pensando nos povos da floresta. E tentando levar a pobreza multidimensional, mas tentando fortalecer especialmente esse tripé, que é uma educação mediada por tecnologia, e aí eu estou falando de uma educação integral, então tentando valorizar os saberes, e aí a palavra valorização, acho que ela é chave. A gente tem que reconhecer e valorizar o enorme serviço ambiental que esses povos estão prestando para a gente. Então, eu acho que educação mediada por tecnologia, eu acho que telesaúde é uma coisa fundamental. Eu acho que o BS fluvial, para mim, barco é um tema chave, porque em alguma hora a gente tem que chegar no território. E eu acho que a gente deveria muito pensar e tentar aprimorar essa ideia de um telecras, né? Como é que a gente pode fazer uma assistência social mediada por tecnologia? Mas então, o que eu vejo hoje de caminho a gente fortalecer muito educação, saúde e assistência social. Eu acho que a partir desses três, se isso está fortalecido e integrado, a gente consegue falar de nutrição, a gente consegue falar de infraestrutura, e eu acho tecnologia, se a gente está falando de povos da floresta com seriedade para todos, eu acho que se tornou um assunto incontornável. Seriam meus sonhos, eu vou chamar assim. Faz todo sentido. Essas três políticas, elas são aqui, chegam em cada pessoa, né? De fato. Então faz sentido fortalecer, e para que chegue mais ainda o barco, né? Que é o meio de transporte local. E aí tem várias histórias lá, né, Glinda? Que as políticas, óbvio, como você falou, não é uma falta de desejo, mas também é um Brasil de dimensão continental, né? Mas um barco que chega, mas não navega no rio de lá, ou o recurso que se tem para combustível não conversa porque as distâncias de lá são muito maiores, então não tem suficiente, né? E aí até é importante a gente dizer que essa é uma outra contribuição que eu acho que o setor privado pode dar, né? Então a gente está no território gerando todo esse aprendizado que a gente vem aqui, ouve, mas a gente também está, junto com o Ministério da Saúde, Fiocruz e a sociedade civil, no caso com Saúde e Alegria, financiando o diagnóstico da situação das embarcações de UBS fluvial no Brasil. Porque a política pública existe, mas ela foi perdendo força, e a gente tem que se perguntar por quê. Se perguntar por que elas perderam força ao mesmo tempo em que a gente reforma esses barcos e volta com eles para a água. O primeiro passo é entender o que está dando errado, a gente está fazendo isso nesse momento. Mas a gente está fazendo isso porque a gente descobre lá na ponta que isso é essencial. Por isso é que essa troca e essa escuta aqui com vocês é maravilhosa. No caso do município, tem uma UBS fluvial, você acha que visitou, maravilhosa, mas que fica uma boa parte parada por conta da falta de recurso para o combustível. Então, esse tipo de coisa, acho que nessa pesquisa vocês vão mapear e identificar. O ideal seria não precisar de combustível, né? A gente parar de emitir carbono, a gente pensar em soluções mais ambientais, mas também rever o repasse. Isso. A matemática da Amazônia é outra, né? Eu enxergo, né, como possibilidade para as várias melhorias, primeiro, né, essa abertura que tem sido dada, inclusive parabéns, né, para os povos, para as comunidades terem também o seu espaço de fala, né? Eu entendo também que é muito importante e tem sido feito, inclusive no território, né, a partir do programa de enfrentamento à pobreza, pesquisa, né, monitoramento de dados, a escuta qualificada, a cocriação, porque isso permite, né, que a gente crie coisas que não sejam mirabolantes, né? Porque a gente já teve muitas experiências não exitosas sobre isso, né? Então a gente acaba por criar e atender o que de fato, né, o Amazônia precisa, né? Sem desperdiçar recurso, né? Atendendo às particularidades, né? E fazendo o que a gente, sim, tanto almeja, né? Que é enfrentando no dia a dia, de forma muito delicada e respeitosa essa pobreza aí que está não só na Amazônia, né, mas no Brasil inteiro. Posso só falar uma última coisa te ouvindo, assim, porque o Valmir Ortega acabou de falar isso num dos painéis, assim, a gente vem com muita gana de escala e muita pressa, e a gente tem que, e isso é importante, eu não estou fazendo uma crítica a isso não, acho que isso é muito importante, mas esse reconhecimento que a solução é local, então a nossa pergunta tem que ser como a gente ganha velocidade e escala a partir do conhecimento que está lá na ponta, porque senão a gente vai cometer os mesmos erros que já foram cometidos e a gente não tem mais tempo para errar igual, né? A gente tem que, no mínimo, almejar errar diferente, e aí a escuta
é um mínimo, acho que é um mínimo, principalmente dos povos da floresta, de novo, que a gente tem que ouvir e muito, né? Mondó significa impulsionar em Tupi, e a gente fala justamente isso, é impulsionar a potência que já existe, não querer inventar a roda, é isso, é escutar de maneira colaborativa, co-criação e com a urgência que só unindo os 3 setores que a gente consegue dar para que a gente supere esses desafios e vença a emergência e a crise climática. Muito obrigada, Flávia, muito obrigada, Glinda, pelo bate-papo. Obrigada pela audiência e vocês também podem ter acesso aos demais episódios nos canais da Rede Mondó e da Estação Ecoar. Esse episódio contou com a edição da FPS Mídia, narração de Júlia Jungmann e tem identidade visual feita pelo Estúdio Memo. Gostou do que ouviu? Que tal compartilhar com a sua rede? Fortaleça este movimento seguindo o Instituto, conhecendo nossos projetos e acompanhando nossa atuação através do site institutomondó.com.br.